Bom dia, povo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das cartas de Paulo, que é uma das cartas que eu mais amo, que é sobre as cartas aos Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Romanos, né? Nessa carta, gente, nesse capítulo, Paulo vai falar sobre a desobediência de Israel, vai falar sobre o futuro de Israel, né? Nesse capítulo, nesse capítulo, Deus afirma que ele não rejeitou o seu povo, que é Israel, não rejeitou eles. Nesse capítulo explica que apenas um remanescente foi fiel e escolhido por graça, enquanto outros foram endurecidos e incrédulos. O capítulo usa uma metáfora da oliveira para ilustrar que, embora alguns ramos naturais, quem são os ramos naturais? Os ramos naturais são os judeus, tá? Que embora os judeus tenham sido cortados da oliveira, os gentios foram adicionados. Essa passagem ela vai exortar nós, gentios, a não se orgulharem em cima dos judeus. Tipo assim, vou explicar para vocês de outra forma. Como está sendo falado no capítulo, ele usou uma parábola da oliveira. A oliveira é Jesus. Os ramos naturais dessa oliveira é Israel. E tem os ramos adicionados, que somos nós, os gentios, que somos salvos pela graça. Não só nós somos salvos pela graça, mas também os gentios. Agora eu vou explicar para vocês por que os gentios também são salvos pela graça. Tá? Vou explicar aqui, tentar explicar um pouco. A passagem ela vai exortar os gentios a não se orgulharem, pois a salvação, tanto do judeu quanto dos gentios, é pela graça e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nem nós e nem os gentios teríamos salvação. Porque nós sabemos que as nossas obras, elas são más. Por mais que a gente tente andar no caminho certo, fazer as coisas certas, as nossas obras ainda assim são maus. Porque nós somos seres humanos, pecadores e falhos. O nosso corpo, ele tem a tendência já para o pecado, né? Nós sabemos disso. Hoje eu vou falar sobre 7 pontos principais desse capítulo, do capítulo 11 de Romanos, né? O primeiro ponto, gente, é que Deus não rejeita Israel. Deus não rejeitou Israel. No versículo 1 tem uma pergunta assim, ó: acaso Deus rejeitou o seu povo? E essa pergunta é respondida logo em seguida com um enfático. E é assim, ó: de modo nenhum. Paulo usa isso para si mesmo, para responder a si mesmo, né? Como exemplo, ele sendo judeu e apóstolo dos gentios. O segundo ponto, gente, é o remanescente fiel. O remanescente fiel. Assim como no tempo do profeta Elias, Deus sempre manteve um remanescente escolhido pela graça e não por obras. Quem já ouviu a história de Elias sabe do que eu estou falando, né? Terceiro ponto, incredulidade e endurecimento. Muitos dos israelitas não alcançaram a justiça que buscavam nas obras da lei, porque nós sabemos que os judeus seguiam a lei de Moisés. E ali eles não encontraram, né? Eles não encontraram a justiça que eles buscavam naquelas obras, nas obras da lei. Poucas pessoas vão entender o que eu estou falando, mas alguém que conhece essa história, que conhece a história de Elias, vai entender do que eu estou falando e vai saber também, quem sabe aí da história do povo de Israel, né? Porque eles seguiam a lei de Moisés. Então, como eles não encontraram justiça nessas obras, né? Nessas obras que era a lei antigamente, o restante do povo ficou endurecido, como foi profetizado no versículo 8 e 9 lá do capítulo 11, que diz, né? Deixa eu procurar aqui para vocês entenderem. No versículo 8 e 9, vai falar
sobre a incredulidade e o endurecimento de Israel, que foi profetizado que eles ficariam endurecidos e incrédulos. Vai dizer bem assim, gente, ó. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Nós sabemos que o povo de Israel e judeus, eles não acreditam que Jesus é o Salvador. Eles ainda esperam o Messias. Que é por isso que nós sabemos também que lá em Apocalipse fala que eles são a nação que será enganado pelo anticristo. Não é mesmo? Nós sabemos disso. Então aqui esse terceiro ponto é sobre isso, incredulidade e endurecimento de Israel. Que eles buscaram justiça naquelas obras e eles não encontraram, e assim foram endurecidos e ficaram incrédulos. O restante do povo, né, que não encontraram, que não foi todos, como está dizendo aqui, que alguns remanescentes, fiéis e escolhidos foram tirados de Israel também, né? Não foram todos que foram cortados, mas o restante ficaram incrédulos. O quarto ponto é o plano de adicionar os gentios, né, que é insertar os gentios. Esse plano, gente, eu vou explicar para vocês. Foi por causa da incredulidade dos outros que os gentios foram adicionados na oliveira. Ou seja, nós fomos adicionados a Cristo. Nós tivemos o direito de ser chamados filhos de Deus por meio não só de Jesus Cristo, mas também de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, presta atenção. Por causa da incredulidade dos outros, os gentios foram adicionados na oliveira, tornando participante da raiz e da seiva de Deus. Quem é a raiz? Jesus. Os ramos naturais, por ser cortados, nós tivemos o direito de ser adicionados. Por causa da incredulidade, por causa da desobediência de Israel, nós fomos chamados, fomos adicionados a Cristo. Vou explicar para vocês. Isso aqui, para quem não está entendendo, para quem não tem certeza do que eu estou falando, é só ler o capítulo 11 de Romanos. Ou seja, qualquer judeu que crê em Jesus, ele também vai ser adicionado de volta a Cristo, que é a raiz. Está dizendo lá, no capítulo 11. Aqui diz assim, ó. Os ramos naturais podem ser insertados de volta se creem. Os ramos naturais são os judeus. Vamos para o quinto ponto. O quinto ponto principal desse capítulo 11. A exortação à humildade. Paulo, ele vai exortar a humildade. Os gentios à humildade. Ele está pregando para gentios, não para os judeus. Ele está pregando para os gentios. Nós somos considerados gentios, né? Eu já expliquei para vocês. Aí a exortação à humildade. Os gentios adicionados são advertidos a não se gloriarem contra os ramos naturais, pois é a raiz que os sustenta, e não o contrário. E é a fé que os mantém firmes. Pronto, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar um pouco sobre isso. Aqui, gente, é assim. Eu quero sempre explicar de uma forma que todo mundo possa entender um pouquinho. Os gentios somos nós, como eu já falei. Nós somos advertidos a não se gloriarem. Quando vamos falar aqui sobre uma certa gloriação, vamos falar aqui sobre os evangélicos. Não é mesmo? Muitos evangélicos têm se gloriado em cima, sim, de muitos judeus, ainda hoje, em nosso tempo, sabe? Porque nós sabemos que eles são uma nação que, por mais que eles tiveram todo o privilégio, né, de fazer parte direitinho da família de Cristo, vamos dizer assim, eles ainda assim negaram, porque a Bíblia inclusive fala que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então muita gente se gloria, sim, existe sim pessoas que se gloriam em cima disso. Eu sou crente, eu acredito em Jesus, eu sou mais privilegiada. Não somos nem mais e nem menos privilegiados, somos todos iguais. Porque todos nós somos salvos pela graça e é a fé que nos mantém.
E é a raiz que nos sustenta, é Jesus que nos sustenta, entendeu? Então, assim como eles foram cortados, nós também podemos ser cortados de Cristo. Assim como eles tiveram a incredulidade e foram endurecido o coração, nós também pode acontecer isso com a gente, entendeu? Que eles que fazem parte da família de Cristo, que são os ramos naturais, foram cortados, quem dirá nós que somos apenas ramos adicionados? Não é verdade? Vamos para o sexto ponto. O sexto ponto é a fé e a salvação, que são pela graça. O capítulo ele vai enfatizar que a salvação não é obtida pelas obras, mas pela graça de Deus e é acessível através da fé. Ok, todos nós somos salvos pela graça. Mas, para essa graça de Deus, estou falando graça da salvação, porque a graça de Deus ela está sobre nós todos os dias. Só da gente acordar já é a graça de Deus sustentando nós. Não é verdade? Então, assim, eu estou falando aqui da graça da salvação. A graça da salvação ela é obtida através da fé, ela é acessível através da fé. E a fé vem de quê? Quem sabe o versículo? Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, vem ali a fé. Nós podemos acreditar na palavra de Deus. Nós podemos crer em Jesus. E assim ser adicionados à família de Cristo, ser adicionados à raiz que é Cristo. Sétimo ponto desse capítulo é o último versículo, onde diz que vai falar sobre... que vai terminar o capítulo com um hino de louvor a Deus, reconhecendo a profundidade e a insondável de sua sabedoria e juízos. Vamos ler o último versículo do capítulo 11. Que fala assim, porque Deus encerrou a todos debaixo da sua desobediência, para com todos usar misericórdia. Aqui, nesse último capítulo, nesse último versículo também, a gente vai ver que Deus permitiu. Foi uma permissão de Deus. Israel ter o coração endurecido. Foi Deus quem fechou os olhos de Israel. Foi Deus quem tampou os ouvidos de Israel para que eles não pudessem compreender que Jesus era o Salvador que veio naquele momento. Por mais que diz assim, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas foi Deus que permitiu para que nós, gentios, pudéssemos ter acesso à salvação. Porque se Israel tivesse crido de imediato, talvez, aqui é só um talvez, porque a gente nunca sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas talvez nós não poderíamos ter esse acesso, porque a Bíblia mesmo diz que por causa da desobediência deles, aqui em Romanos vai falar, que por causa da desobediência deles, nós tivemos esse privilégio de ser adicionados à raiz, que é Cristo. Então, gente, eu vou ficar por aqui com esse capítulo maravilhoso, que foi ótimo para o nosso devocional de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido também comigo, porque, gente, a palavra de Deus é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. A gente pensa assim, é um livro qualquer. Leia com paciência, leia observando cada detalhe, cada ponto. Porque a palavra de Deus é perfeita, é maravilhosa, é melhor do que qualquer livro, eu posso garantir para vocês. Porque dessa palavra jorra uma alegria imensa ao nosso coração, porque só de sabermos que o Senhor trabalha com pequenos detalhes, o Senhor trabalha com um plano perfeito para a nossa vida. A gente, sabendo disso, a gente buscaria cada vez mais Ele, com mais temor, com mais alegria, com mais vontade, sabe? Porque quando a Bíblia vai falar sobre a mulher que estava no poço, que Jesus foi lá e falou com ela e ofereceu água de vida eterna. Gente, é sobre isso.
É sobre isso, é sobre a palavra, porque o que nos alimenta, o que sacia a nossa sede de Deus é a palavra dele. Então, vamos buscar mais a palavra de Deus, vamos ler mais a Bíblia, sabe? Os momentos que a gente perde com outras coisas, no celular, assistindo uma série que muitas das vezes não vai adicionar nada na nossa vida, muito pelo contrário, né? Vamos ler a Bíblia, vamos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto a gente pode achar, porque vai chegar um dia, e esse dia não está mais longe. Vai chegar um dia em que muitas pessoas vão correr para as igrejas. Muitas pessoas vão buscar a Deus. E é quando o Senhor já tem fechado a porta da graça. Que essa porta da graça hoje está aberta para nós. Entendeu? Dentro aqui fala que a fé, pela fé, nós temos acesso a Cristo. Então, vamos ouvir a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir. Então vamos ouvir a palavra de Deus, vamos crer em Jesus, vamos buscar a Ele, para que nós possamos ter o nosso galardão no céu. Quem não sabe o que é galardão, é a nossa recompensa, porque não há recompensa maior do que nós termos o privilégio de conhecer o nosso Criador, porque nós somos criatura, e Ele é o Criador. Então, eu pergunto para você, você não deseja conhecer o seu Criador, quem Ele criou? Assim como um filho que foi abandonado, assim como um filho que nunca conheceu os pais, deseja conhecê-lo, assim nós também temos que ter esse desejo de conhecer o nosso Pai, porque Ele nunca nos abandonou, Ele sempre está conosco. Muitas das vezes nós fechamos os nossos olhos e tampamos os nossos ouvidos para não ouvir e não ver Ele na nossa vida, Ele do nosso lado. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, só Ele está lá. Então a gente fique com essa mensagem, com essa palavra maravilhosa. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Beijos.